soberba, ociosidade, gula, desejo e ambição. Desde que o ser humano existe, ele esteve sujeito à tirania dos vícios. Todos nós os temos e já caímos neles. Por isso são incontáveis os pensadores que falaram sobre eles ao longo da história. Os vícios despertam nosso lado mais irracional, seduzem-nos, turvam nosso entendimento e inclinam nosso apetite às paixões mais baixas que o ser humano possui. Eles subjugam até mesmo a razão, fazendo com que esta tente se convencer de que o vício é algo bom, ou ao menos, não tão ruim quanto se poderia esperar. Como já deve ter deduzido, o estoicismo surge como uma das doutrinas mais críticas em relação aos vícios. Os estoicos acreditam que estes anulam a razão do homem e também sua liberdade, fazendo do indivíduo viciado algo semelhante a um animal, submisso a seus instintos e desejos. Lembre-se de que a filosofia estoica não é nada além de um incansável cultivo da virtude. A virtude é aquele hábito racional que nos afasta do vício e nos conduz a uma vida plena e feliz. Com certeza, você já experimentou e percebeu que o vício nos torna tremendamente infelizes. Parece nos satisfazer plenamente, mas essa satisfação é passageira e temporária. Quando desaparece, deixa apenas sofrimento, angústia e desgraça. O vício parece nos preencher e saciar, mas só nos esvazia e nos deixa uma ferida na alma que só a virtude pode curar. Marco Aurélio dizia que o vício é seu próprio castigo e se encontra em sua própria destruição. A isso, Sêneca acrescentaria que o vício é o inimigo mais poderoso que se pode enfrentar, mas a virtude é a melhor defesa contra ele. Neste vídeo, tentarei ajudá-lo a se tornar mestre de si mesmo, a controlar os vícios e, em última análise, a ser mais virtuoso e feliz. Para isso, dividirei o vídeo em duas partes. Primeiro, tentarei explicar o que é o vício para um estoico, e depois darei dicas para combater o vício através da virtude. Para o estoicismo, o vício é um comportamento moralmente incorreto e prejudicial para quem o pratica. É uma afeição da alma que se inclina ao apetite irracional, distorce o julgamento, causa sofrimento e mina toda a paz interior e serenidade. Exemplos de vícios, como todos conhecemos, são vaidade, ira, medo, luxúria, avareza, gula, entre muitos outros. Marco Aurélio explica muito bem o que são esses desvios da alma, dizendo: o primeiro e maior vício é a ignorância. O segundo é a falta de autocontrole. Em primeiro lugar, o vício é resultado de um erro de julgamento. Deriva de um mau exercício da virtude da sabedoria. Quando somos presos pelo vício, nosso entendimento toma duas alternativas. Ou identifica como um bem aquilo que na realidade é um mal, ou, reconhecendo o mal, tenta convencer-se de que é um bem. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O entendimento é obscurecido e, a partir do erro com a razão anulada, dá-se livre acesso ao prazer e ao desejo. Valoriza-se o gozo momentâneo em detrimento da verdadeira felicidade, e nos tornamos prisioneiros dos impulsos. Por natureza, os impulsos são irracionais e egoístas. Nos tornam mais animais do que seres humanos. Quem se deixa levar pelo vício renuncia à razão, que é o que nos torna humanos, e torna-se escravo de suas paixões, que é característico dos animais. Portanto, quem se entrega ao vício demonstra claramente uma falta de amor por si mesmo e pela humanidade, pois escolhe trair o que há de mais perfeito e nobre nele, a capacidade humana de pensar. Além de nos tornar mais animalescos, nos torna dependentes e manipuláveis. Como nos torna escravos de nossas paixões, anula nossa liberdade e nos torna incapazes de escolher tomar uma ação ou outra. Presos ao vício, os outros podem fazer conosco o que quiserem, podem nos manipular facilmente, usando aquele desvio que é nossa fraqueza. Marco Aurélio diz que, após o erro da ignorância, no vício se encontra o erro do autocontrole. A razão está errada e dá lugar ao prazer, perdendo toda a capacidade de dominar as paixões e ordená-las em direção à virtude. Desejo e virtude, diria um estoico, são incompatíveis. Por isso, os vícios que priorizam os desejos e afastam a virtude também nos afastam da serenidade e de uma vida feliz, que são os fins aos quais todo ser humano deve se orientar. No entanto, não devemos pensar que cair em vício significa cair em um erro do qual não podemos sair. Pelo contrário, como Sêneca dizia, o melhor remédio para o vício é a virtude. Por isso, conforme defendido pelo estoicismo, é tão necessário lutar todos os dias e praticar. Devemos lutar para ser mais racionais, mais serenos, renunciar pouco a pouco aos vícios e alcançar o autocontrole. É uma tarefa difícil? Sim,
mas é o que corresponde a um fim tão grande quanto a verdadeira felicidade. Se a plena felicidade fosse fácil de alcançar, não seria tão maravilhosa nem tão valiosa. Se você pensa como os estoicos, provavelmente concorda com todas essas ideias. No entanto, você provavelmente pensará: embora eu concorde com isso, o que posso fazer especificamente para superar os vícios no meu dia a dia? Por onde posso começar? A isso, dedico a segunda parte deste vídeo, onde vou lhe dar algumas dicas para combater a tirania dos vícios e cultivar a virtude. Dica número 1. Conheça a si mesmo. Para lutar contra algo, primeiro você deve saber o que é esse algo contra o qual deve lutar. Sente-se e pense cuidadosamente sobre quais são suas fraquezas e vícios. No fundo, todos nós somos conscientes de quais são. Nosso coração, perturbado por eles, aponta a causa de nossa agitação e infelicidade. Avareza, luxúria, gula, ira, egoísmo. É fundamental reconhecer quais são e ter bem claro o que queremos combater. Dica número 2. Compreenda que este é um caminho longo e difícil. Acabar com os vícios é uma tarefa complicada, porque está profundamente enraizado em nossos corações. Tenha em mente que ao longo do caminho é muito provável que recaia neles. E tudo bem. O importante é não desistir e sempre voltar a lutar contra eles. Se você continuar tentando, com certeza chegará um dia em que os terá superado totalmente. Dica número 3. Determine sua motivação. Pense nos valiosos motivos que o levaram a querer abandonar o vício. O principal é ser mais feliz, mas para cada pessoa haverá outros motivos particulares, como economizar dinheiro, cuidar da saúde, ter melhores relações, etc. Mantenha isso sempre em mente, especialmente nos momentos mais difíceis. E lembre-se de que são infinitamente mais valiosos e valem muito mais a pena do que continuar nos vícios em que você caiu. Dica número 4. Estabeleça metas realistas. Defina um objetivo que seja desafiador, mas alcançável. Que não seja muito fácil, mas que também não seja impossível. É importante que você veja que superar o vício exigirá esforço, mas também é importante sentir que você pode conseguir. Dica número 5. Comece progressivamente. Se você estiver muito viciado, comece devagar. Você não precisa parar de repente. Estabeleça metas progressivas para cada dia, semana ou mês. Seja como as formigas, grão em grão até construir uma montanha. Como diz Marco Aurélio, a virtude não é algo que se adquire da noite para o dia. É o resultado de um trabalho constante no controle dos vícios. Dica número 6. Evite situações de risco. Se você sabe quais são seus vícios e fraquezas e está determinado a superá-los, evite a todo custo situações que possam levá-lo a cair novamente nesses vícios. Isso pode significar que você terá que mudar certos hábitos em sua vida e modificar seu ambiente para evitar tentações. Portanto, seja corajoso e tenha sempre em mente que todo sacrifício vale a pena. Dica número 7. Afasta-se daqueles que o incentivam ao vício. Quem te leva ao vício não está realmente te amando. Quando você valoriza alguém de verdade, deseja o melhor para essa pessoa. O vício é ruim e leva à infelicidade. Portanto, quem o incentiva em você não está cuidando de você e da sua felicidade. Pode ser muito difícil, mas você precisa entender que deve se afastar dessas pessoas que só o arrastam para o vício. Caso contrário, ambos acabarão presos nele. É melhor tanto para você quanto para a outra pessoa se afastar de relacionamentos que, no fundo, você sabe que não são bons para nenhum dos dois. Dica número 8. Peça ajuda. Ninguém pode resolver todos os problemas sozinho. Recorrer aos outros pode ser muito positivo. Além de encontrar apoio, com certeza há muitas pessoas que enfrentaram o mesmo vício que você. Eles podem compartilhar suas experiências e você pode aprender muito com elas. Familiares, amigos, filósofos, profissionais. Há muitas pessoas que podem ser de grande ajuda. Dica número 9. Entenda a diferença entre prazer momentâneo e satisfação sustentada. À medida que você começa a espaçar das recaídas no vício, perceberá a enorme diferença entre o prazer momentâneo que os vícios nos proporcionam e a satisfação sustentada que vem de vencê-los pela virtude. O último traz infinitamente mais alegria e serenidade de espírito do que o primeiro. Você perceberá que, apesar das dificuldades de não cair no vício, a felicidade que resulta de vencê-los é autêntica e duradoura. Dica número 10. Pense no dano que você está causando a si mesmo e aos outros. Quando caímos em vícios, geralmente pensamos que o dano não é tão grande, ou que na verdade esse dano não existe. No entanto, o vício deixa uma profunda ferida na alma e pavimenta o caminho para a miséria e infelicidade.
mostra uma enorme falta de amor por nós mesmos, porque nos damos o mal e negamos o bem. Além disso, o vício afeta inevitavelmente as pessoas ao nosso redor, seja porque compartilhamos com elas, incentivamos ou toleramos. O vício é como um redemoinho, como um buraco negro que acaba arrastando tudo e todos. Não se machuque nem permita que isso afete os outros. Sempre busque o bem e a virtude. Como Sêneca diz, controlar os vícios não é apenas um ato de autodesenvolvimento, mas também um serviço para a sociedade e para o mundo. Para terminar, gostaria de compartilhar com você várias frases sobre vício escritas por alguns filósofos estoicos. A verdadeira grandeza não está em evitar os vícios, mas em superá-los, diz Sêneca. Os vícios são correntes que nos amarram e nos impedem de alcançar a liberdade e a paz interior, aponta Epicteto. Os vícios são fraquezas que devemos superar para alcançar grandeza e sabedoria, diz Marco Aurélio. O que você achou da doutrina estoica sobre controle dos vícios? Você tem algum vício que o atormenta e não consegue superar? Há algum que você conseguiu vencer? Espero sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo o ajude a perceber o mal que os vícios causam e a necessidade de superá-los. Também espero ter lhe dado ferramentas para superá-los. Lembre-se de que neles jogam-se a serenidade e a verdadeira felicidade. Até a próxima!